Irmãos, eu estou pregando, Giovana, pode deixar aquela tela das bem-aventuranças mesmo, tá bom, querida? As coisas saíram do jeito de Deus, para ficar lá aquela das bem-aventuranças que foi feita. Estou pregando todos os domingos um sermão sobre as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, né? E as bem-aventuranças estão nele. E hoje, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. É aqui nessa bem-aventurança onde Jesus muda a conversa. Todas as bem-aventuranças anteriores era entre nós e Deus. Mas bem-aventurados os misericordiosos, não é entre nós e Deus agora que Jesus está falando, mas é entre nós e o outro. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser uma pessoa misericordiosa? Uma pessoa misericordiosa é aquela que faz passar pelo coração. Tem que fazer passar pelo coração, pelo cardio, misericórdia. Faz passar pelo coração. O que é ser alguém misericordioso? É ser alguém que sente a dor do outro. É quem se coloca no lugar do outro. É quem calça o calçado do outro e anda no caminho do outro. É quem consegue chorar as lágrimas do outro como se a dor fosse sua. Quem sente muita misericórdia, via de regra, e vai entender bem isso, é pai e mãe, principalmente mãe. Se um filho está doente, o que a mãe, via de regra, diz? Preferia eu estar doente do que o meu filho. É assim ou não é, mamãe? Você fala isso? Não? Queria poder tirar a dor dele com a mão e, se for o caso, ficava em mim. Mas não quero que o meu bebê fique chorando, não é assim? Ai de quem incomodar o meu bebê. E o que é esse sentimento? Esse é o sentimento de misericórdia. Então foi esse sentimento de misericórdia que levou Deus a olhar para nós, presos, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Romanos 5,8 diz que Deus nos amou, enquanto nós ainda éramos pecadores, irmãos, pecadores. Deus nos viu na lama do pecado, Deus nos viu sujos, Deus nos viu indo por um caminho de morte, e aí Ele olhou tudo aquilo errado, e Ele nos amou. Quem é misericordioso ama, apesar dos defeitos do outro. Quem é misericordioso decide ser gracioso, decide ter compaixão, apesar talvez de nem conhecer o outro. Lembram do bom samaritano? Jesus fala que aquele samaritano viu um homem caído à beira do caminho, passou o sacerdote, passou o levita, passou todo mundo, ninguém ajudou, mas o samaritano, parando, se aproximou. Jesus diz que ele parou e se aproximou. Ninguém se aproxima do outro sem misericórdia. Ninguém se aproxima do outro sem compaixão. Compaixão é aquilo que nos faz aproximar do outro, faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente deixar de fazer o que a gente gosta de fazer por amor a outra pessoa. O misericordioso, ele dá passos graciosos em favor daquele que precisa, do necessitado, sobretudo do necessitado de Deus. E se tem uma coisa que as pessoas hoje estão necessitadas, é de um momento como nós vivemos hoje nesse culto. As pessoas estão necessitadas de Deus, tem que ter fome de Deus, sede de Deus, mas a palavra de Deus diz assim: como eles ouvirão se não tem quem pregue? Mas aí você disse essa noite: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu sou um missionário. Ter misericórdia é passar por cima do nosso ego, da nossa arrogância, passar por cima do nosso orgulho, e passar por cima dos nossos medos, e começar a decidir ser um missionário de Deus, e declarar a palavra de Deus. Você vai ser uma pessoa misericordiosa, se você não tiver mais vergonha de falar de Jesus. Você já deixou de falar de Jesus porque você teve vergonha? Você já deixou de falar de Jesus porque você falou assim: eu acho que aqui não é a hora nem o lugar?
Você já deixou de dar um testemunho do que Deus fez na sua vida, que você ficou meio assim? Pode acontecer com a gente ou não? Pode. Mas se você vê alguém que está perdido, você precisa decidir ser o canal da graça de Deus. Você precisa dizer ao Espírito Santo, usa a minha vida. E não precisa ser teólogo, não precisa ser conhecedor de todas as escrituras, basta que você diga o que Deus fez na sua vida, isso já é suficiente. Se você falar dos milagres que Deus já fez na sua vida, é suficiente. Então vamos entender, irmãos, que Deus nos amou enquanto éramos pecadores. Nós devemos amar o outro também. A palavra de Deus diz em Levítico 19, 16, 17, não andarás com o mexeriqueiro. E Provérbios 6, 16, 19, 6 coisas Deus detesta, a 7ª ele abomina, o que semeia contenda entre o irmão. Quando somos misericordiosos, precisamos ser misericordiosos com o outro e com o nome do outro, com o nome da pessoa. Existem pessoas que difamam, caluniam e falam mal dos irmãos, é o mexeriqueiro. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus tem 6 coisas que ele detesta, mas uma ele abomina, é o mexeriqueiro. É aquela pessoa que espalha contenda, é aquela pessoa que assopra aquelas brasas das intrigas, é aquela pessoa que de forma dúbia, astuciosamente, prepara um lugar para que as pessoas falem mal umas das outras, gosta disso, é o mexeriqueiro. O mexeriqueiro é como o carteiro do diabo, ele entrega aquelas correspondências do diabo e fica espalhando contendas. Amados irmãos, os misericordiosos não espalham contendas, não falam mal dos outros, e se você percebe que alguém está falando alguma coisa que não é boa, você faz parar em você, para aqui, daqui não continua, aqui estanca, não vai continuar essa conversa não. E é sempre bom, alguém está falando mal de alguém, e você veio falar com você, você fala assim, só um pouquinho, vamos chamar a pessoa. Não. Não é assim? Se você falar assim, vamos chamar a pessoa, o mexeriqueiro, e o mexeriqueiro não é quem come mexerica, porque aqui tem muita mexerica, né? Mexeriqueiro é quem espalha contenda entre os irmãos, quer ver nas redes sociais, a confusão. Quem é misericordioso tem misericórdia do nome do outro, da pessoa do outro, tenta se colocar no lugar, e aí você vai assumindo uma postura mais amorosa, não fica julgando, não fala, essa pessoa aí, ela é muito devagar, essa pessoa aí, ela não é do seu jeito, e porque ela não é do seu jeito, você precisa falar assim. Eu já disse mais de uma vez aqui, como são inteligentes as pessoas que concordam com a gente, mas discorda para ver. Então nós precisamos ser misericordiosos também com as pessoas nesse sentido, com o nome do outro. Precisamos ser misericordiosos quando vemos a pessoa presa no pecado, no adultério, na pornografia, na mentira, na arrogância, na soberba, no egocentrismo, na egolatria. Aquela pessoa está naquele lugar horrível e você não pode olhar e ser mais um que vai dizer assim, olha aí, ó, só podia dar nisso mesmo. Ou se acontece alguma coisa ruim, fala assim, já não era sem tempo. Ou ainda fala assim, bem feito. Era bem isso mesmo que ia acontecer. Não, o misericordioso, ele vê situações como essa e se aproxima e diz assim, como eu posso ser uma resposta de Deus nessa situação? Alguém vai falar alguma coisa para você que não é boa, e você fala assim, olha, mas você já viu esse outro lado? Você já analisou de outra forma? Você já se colocou no lugar dessa pessoa? Eu já ouvi tantas histórias, irmãos. Aquele homem não presta, aquele homem tem uma história. Ah, aquela mulher, você não sabe, aquela mulher tem uma história. As pessoas têm histórias, atrás de comportamentos ruins, inadequados, nocivos, tem uma história.
uma história de abandono, uma história de violência, uma história de rejeição, uma história de mágoa, uma história de perda, tem uma história. Os misericordiosos não estão olhando o comportamento e julgando, os misericordiosos querem ser um canal da graça de Deus para restaurar aquela vida, aquela história. Deixa Deus te usar para você ser um restaurador de vidas. Olha, irmão, se tem uma coisa que Deus confiou a todos os crentes, é um ministério, e se chama Ministério da Reconciliação. Esse é para todos nós. Todos nós fomos chamados a reconciliar. Então há intriga, há desconexão familiar, vínculos foram rompidos, palavras duras foram proferidas, há situações nebulosas, existem coisas que precisam ser removidas, sujeira e entulho que precisa ser tirado? Ah, pastor, existe sim. Então a pá está na sua mão para retirar. Deus deu a você. Não seja alguém que jogue mais um lixo, seja alguém que vá e faça a limpeza. Porque como você gostaria que agissem com você, se fosse você que estivesse numa situação muito delicada, muito difícil? Como você gostaria? Então você gostaria de receber alguém misericordioso. Mas Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Você quer ser alvo da misericórdia de Deus? Você quer ser alvo da misericórdia dos irmãos? Seja misericordioso, porque tudo o que o homem semear, isso ele também ceifará. Amém, irmãos? Acabou o meu tempo, mas domingo que vem continua. Eu respeito sempre o tempo, irmãos. O mover de Deus aconteceu, e o Espírito Santo falou com você, e Deus queria que eu só passasse esse verniz de misericórdia em cima de você, porque você já é uma pessoa misericordiosa, amém? Você é uma pessoa de Deus, você é uma boa pessoa, não tem fofoca com você, não tem calúnia com você, não tem difamação com você, sua boca é canal da graça de Deus, da sua boca saem palavras de vida, de amor, de fé, de esperança, que consolam, que edificam, que aperfeiçoam, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que podem erguer pessoas, levantar os fracos, dar um empurrão naqueles que não estão conseguindo avançar. Através dos teus lábios, novas realidades podem surgir, porque a palavra tem poder, e Deus coloca palavras nos seus lábios para que as coisas mudem, e elas vão mudar. Deus vai te usar ainda essa semana, poderosamente, através dos seus lábios, e você cheio de misericórdia, amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse culto louvando, mas vamos encerrar esse culto orando também. Coloque a sua mão no seu coração, continue olhando para Jesus. Pai querido, nós aprendemos hoje, com a tua santa palavra, que bem-aventurados são os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Pai, nós queremos ser canais da tua graça. Ensina-nos a olhar para o nosso irmão com empatia. Ensina a olhar para o nosso irmão com amor. Senhor, não permita que julguemos o nosso irmão, e nem que a gente rotule as outras pessoas, porque elas não são do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Nós também temos erros, nós também falhamos, e nós nessa noite, Pai, pedimos também perdão ao Senhor. Pai, nós consagramos os nossos lábios ao Senhor essa noite, e dos nossos lábios nunca sairão palavras que machucam, nem calúnia, nem fofoca, e jamais espalharemos contendas entre os irmãos. Mas pedimos ao Senhor: Senhor, como tocaste nos lábios de Isaías, toca nos nossos. Purifica, Pai, os nossos lábios, para que saiam palavras de amor, palavras que encorajam, palavras que edificam, aperfeiçoam, palavras inspiradas pelo teu Santo Espírito, porque em nossas casas nós vamos orar, vamos profetizar, nós vamos abençoar, e nós vamos começar a declarar que um novo tempo de Deus está chegando, e nós temos misericórdia de todos quantos o Senhor tem.
E obrigado, Pai, porque a tua misericórdia nos alcançou. E o Senhor nos tirou das trevas, do inferno, e nos levou para a luz, para o céu, para junto de ti. Nós somos mesmo os filhos amados de Deus, alvos da sua grande misericórdia e do seu infinito amor. Agora, Pai, vamos louvar ao Senhor. E, Senhor, se existe pessoas, e eu creio que existe, que a gente precisa falar de Jesus, nós pedimos essa noite, dá-nos ousadia e unção, para que nós proclamemos e anunciemos o Evangelho da graça do Senhor, e que pessoas que não te conhecem ou estão afastadas, possam através da nossa vida, como canais da tua graça, se aproximarem de ti, se reconciliarem, serem salvas, porque é isso que o Senhor deseja, e é o que nós desejamos também. Recebe a nossa oração e gratidão, em nome de Jesus. Amém.